Boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma Identidade, o seu programa de boas conversas. Você sabe, estamos aqui de segunda a sexta, às 11h30 da noite, para contar histórias reais de esperança, do amor de Deus e que podem mudar a sua vida. E falando em mudança de vida, eu tenho aqui comigo a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Essa revista aqui, é na verdade um guia de estudos da Bíblia sobre o tema de ansiedade, depressão, bem-estar emocional. Com esse estudo aqui, você aprende mais sobre as suas emoções e como lidar com elas a partir de princípios bíblicos. Deus sabe o que pode te ajudar. Então, se você está precisando dessa mudança na sua vida, se está com dificuldades para lidar com algum dos seus sentimentos, não espere mais. Tanto a revista quanto o envio até a sua casa não tem custo algum. Peça já a sua gratuitamente, tá? Você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou agora mesmo no nosso WhatsApp 12 982440077. 12 982440077. Você faz o seu contato e a gente te atende, tá bom? A conversa de hoje é com a Rebeca Costa. A Rebeca nasceu com nanismo e já desfilou na São Paulo Fashion Week, fala sobre diversidade, inclusão e autoestima. Eu vou receber a Rebeca aqui comigo daqui a pouquinho, a gente vai para um intervalo muito rápido, são 30 segundos e a gente já volta. De volta aqui o Identidade, eu já estou com a Rebeca conectada aqui junto comigo. Oi, Rebeca, boa noite, tudo certo? Oi, Wagner, tudo certo e com você? Tudo bem também. Muito obrigado por estar aqui, por estar conversando com a gente, contando da tua experiência de vida, que é uma experiência bastante única, né? Você nasceu com nanismo. E às vezes, eu não sei, as pessoas elas têm a impressão de que o nanismo é uma questão de que é muito uma genética onde toda a família tem o nanismo, né? Não é seu caso, seus pais têm uma estatura comum, você é um caso único na sua família? Na verdade, a gente tem que deixar claro, né, que 80% dos casos de nascentes de pessoas com nanismo, elas vêm de casais que não têm nanismo, ou seja, 80% do caso acontece a primeira geração. Eu sou a primeira geração da minha família, não tem ninguém, meus pais e minhas irmãs são... Eu sou caçula também, são totalmente de estatura alta, por exemplo. Meu pai tem 1,80 m, minha mãe 1,80 m, minhas irmãs médias de 1,70 m e eu tô com 1,20 m. E aí depois, como foi a tua interação com as crianças? Quais são as tuas lembranças? Você acha que você teve uma infância diferente, uma infância incomum por conta do nanismo? Não, meus pais, eles mantiveram a identidade familiar, né? E eles mantiveram essa identidade comigo também, né? Tudo que eles fizeram com as duas filhas, eles fizeram comigo e isso resultou na criança que eu fui, né? É óbvio que na adolescência, acho que qualquer rebeldia, como qualquer adolescente, eu tive. Criança também eu tive que aprender a me adaptar em brinquedos que eu não pude participar, mas eu ia por exemplo, se eu não conseguisse ir pela escada, eu ia pelo escorrega. Então, essas adaptações diárias, mas nada que prejudicou a minha infância. Mas eu optei por não sofrer o preconceito, mas por reconhecer ele e vivenciar ele da maneira que eu achar cabível naquele momento. Porque se eu escolhesse sofrer o preconceito, como muitas pessoas falam, né, você sofre preconceito, eu ia viver minha vida sofrendo até hoje, com quase 30 anos. Eu tenho 28 anos, faço 29 daqui a pouco, então eu escolhi viver. Eu acho que essa foi a melhor coisa, porque desde a infância meus pais nunca me apresentaram a minha deficiência, né? Nunca sentaram em um certo momento e falaram, olha, você tem essa deficiência e você pode fazer só isso. Não, eles desde então sempre foram uma extensão de vivência para mim.
Desde a fisioterapia, por exemplo, eu só andei com 3 anos. Então, todos os exercícios que foram feitos na fisioterapia, eles estendiam isso na minha residência, em casa, e isso fez com que eu tivesse uma sustentabilidade na hora certa, que eu conseguisse andar e ter o meu direito de vir como eu tenho hoje, e essa certeza, essa segurança. E eu acredito muito que eles são as minhas extensões para minha vivência de vida mesmo. Você tem um blog, o Look Little, e a gente vai falar bastante sobre ele, sobre o sucesso que, né, acabou vindo para você através do teu trabalho com o blog. Mas tem uma coisa que você sempre diz muito no teu blog, em outras entrevistas que a gente viu você dando, você diz assim: não se compare. Quando é que essa frase fez sentido para você? Quando é que você aprendeu isso? Isso vem dos teus pais? Sim, Isso sempre claro. veio deles? Eu sou reflexo total da identidade familiar. E o não compare, eu sempre falo isso, geralmente nas minhas consultorias. Hoje o Look Little, além de blog, hoje na verdade, ele é uma empresa. Então a gente faz consultorias dentro dele. E essa frase não se compare, ele não é nem só para mim, né? Para a pessoa com nanismo em si, não é só para as pessoas com deficiência, mas eu acho que é para qualquer outra pessoa, porque quando você se compara com algo ou com alguém, você literalmente apaga toda a sua identidade e você se torna uma réplica. Então, isso já é algo desgastante, porque você nunca vai ser aquela réplica original. Você sempre vai ser algo replicado. Então, eu sempre falo para não se comparar, porque quando você se compara, você não consegue ver o seu reflexo. Você vê um achismo manchado. Então, desde sempre, eu tive 2 irmãs mais velhas, inclusive são musas maravilhosas. Acho que é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Minha mãe sempre, nunca me comparou com elas. Sempre disse que as 3 têm cada uma suas qualidades, seus defeitos individuais, que nos tornam únicas. Então, os meus pais sempre falaram isso pra gente, né? Sobre os nossos gostos únicos, sobre a nossa moda ser cada um escolher o que gosta, que bem entende. Então, nós somos bem iguais, ao mesmo tempo bem diferentes quando as pessoas nos olham. E eu não estou falando isso diferente só fisicamente, mas em gostos. Mas é isso que nos une e nos torna única. Então, desde sempre, sim, essa frase, não se comparar, vem do que eu aprendo diariamente no ramo da família. Muito bom. Eu imagino, Rebeca, assim, o não se compare é uma situação que resolve muitas coisas internas, né? Como você explicou super bem aí. Agora, lidar com o mundo externo, lidar com essa diferença, nem sempre é simples. Embora você tenha tido uma infância super natural, como você comentou com a gente, acho que até na vida adulta algumas coisas são difíceis, né? Eu acho que a gente já viu você falando, por exemplo, sobre caixa eletrônico. Então, eu acho que a falta de acessibilidade, né, em si, ela atinge muitas pessoas com deficiência. Mas eu acredito muito que nós estamos muito longe de termos um lugar acessível, né, um país acessível, um mundo acessível. Porque, para isso, as pessoas precisam entender que não é sobre inclusão. Por que não é sobre inclusão? Porque a inclusão, de fato, ela já é feita. Eu sou um ser humano, eu sou adulta, eu pago imposto. Então, eu já estou inclusa. Eu já trabalho, eu já faço tudo no meu dia a dia. Então, eu já estou inclusa. Eu pago o meu IPVA, eu pago minha conta de luz, eu pago minha conta de telefone. Faço parte do meu dia a dia. Então, eu já estou inclusa. O que acontece é que as pessoas precisam nos reconhecer. Precisa ter um olhar empático e precisam entender que as pessoas com deficiência existem. Mas isso é a parte da própria comunidade ser humano, que eu acho que ainda está muito atrasada. As pessoas ainda não têm a base do respeito e a base da empatia, que são os 2 fatores mais reais para a gente
se tornar um ser humano melhor hoje. Então, não tem como. Para mim, assim, é fora de cogitação se a gente ainda não aprendeu sobre empatia e sobre respeito. Porque, como eu sempre digo, ninguém precisa aceitar nada. Ninguém precisa me aceitar. Eu já me reconheço e está tudo bem. Eu não preciso que as pessoas me aceitem. Mas é de obrigatoriedade que as pessoas me respeitem. Que as pessoas me enxerguem como uma pessoa, como um ser humano, e que eu faço parte daqui desse mundo e que eu faço parte da sociedade como eles. Então, se eu faço parte da sociedade como eles, eu também tenho um direito igualitário. E esse direito igualitário ele engloba como o direito de ir e vir, que está na Constituição Federal, o respeito, o não capacitismo, que hoje o capacitismo é um crime, e quando a gente fala de capacitismo, a gente fala da discriminação nos mínimos detalhes, e não é só uma discriminação, como é que eu vou usar essa palavra, mas averbada, as pessoas acham que o capacitismo ele precisa ser totalmente escrito num banner que é capacitismo. Não, nos mínimos detalhes a gente consegue ver o capacitismo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja na rua, seja num atendimento. Então as pessoas elas precisam se autorrefletir, precisam aprender. Eu costumo que a gente precisa ter novamente, e a gente precisa fazer uma faculdade de humanidade. Eu acho que espaços como esse que a gente tem são muito bons. Não vai ser uma faculdade de humanidade, como você está dizendo, mas já é uma informação para a sociedade que muitas vezes não tem acesso de outra forma, a televisão é extremamente democrática, né? Eu acho que quando alguma família tem qualquer tipo de deficiência presente ali na família, as pessoas vão em busca dessa informação, mas nem sempre a realidade, enfim, em todos os lares. Acho que é importante, resumidamente falando, que a gente fale um pouco mais sobre isso. O que é capacitismo? Por que ele é tão ruim, inclusive, para alguém que tem algum tipo de deficiência? E mais ainda, você falou, olha, né, não precisa ter uma placa escrito isso aqui é capacitismo, mas às vezes são mínimos detalhes. Que mínimos detalhes são esses? Você consegue dar um exemplo para a gente? Claro! O capacitismo ele é um ato discriminatório contra a pessoa com deficiência. Então, esse ato discriminatório ele pode acontecer maquiado ou não. O preconceito, da mesma forma, ele pode acontecer maquiado ou não. E o capacitismo é quando você discrimina uma pessoa com deficiência, seja de qualquer outra maneira, quando você infringe ela. E quando eu falo das minorias, assim, quando a gente menos espera, é quando a gente ainda insiste em usar que mancada, anão, termos pejorativos, termos que usa da condição da pessoa com deficiência para uso de piada, para diminuir uma situação ali constrangedora para a pessoa com deficiência. Então, o capacitismo é nada mais do que você discriminar uma pessoa com deficiência, sendo de maneira direta ou indireta. No trabalho, por exemplo, eu recebo, né, eu faço muita consultoria e eu recebo alguns relatos de pessoas que no trabalho têm uma dificuldade de crescer na empresa porque empresas não querem manchar suas vagas, né, de crescimento ali com PCDs. E quando você usa também, tipo, poxa, tem uma mancando de ré, essas palavras assim que remetem à deficiência, algo que aconteceu com você no dia a dia. O correto, eu acho que anão, por exemplo, as pessoas não conseguem entender e levam muito como mimimi. Por que falar anão é errado, né? Por que eu não posso falar que a pessoa é anã e é anão? Porque isso é algo que traz lá do passado. E você sabe o motivo? Não, o motivo eu sei claramente porque eu sou uma pessoa com nanismo. A palavra anão, ela remete a um passado extremamente que me machuca. Porque é a época que pegavam uma pessoa com nanismo e arremessavam. Quando você usa o termo anão, geralmente você está se remetendo a algo pejorativo, apontando para a minha deficiência em si, e não para a Rebeca, né? Quando você quiser
falar com uma pessoa com nanismo, quando você quiser se referir a uma pessoa com nanismo, o certo é pessoa com nanismo e, na verdade, o mais certo ainda é se você conhecer o nome dela. E se você não conhecer o nome dela, você procure saber, porque eu acho que é a maior forma de você determinar uma pessoa pelo nome dela. Porque no nome Excelente. dela tem, sim, a bagagem, tem os princípios, tem os valores e tudo que ela conquistou. Se você chegar para mim hoje e falar como que eu gostaria de ser chamada, eu ia falar pelo meu nome, não é nem como pessoa com nanismo. Sim, se eu tiver que usar a minha deficiência com uma determinação, o certo é pessoa, né, Rebeca, uma mulher com nanismo, mas não só com nanismo. Rebeca, advogada, Rebeca, formada, Rebeca, digital influencer, consultora, CEO da Look Little, filha de Ricardo e Márcia, irmãs de Clara e Juliana, neta de Edviges e Yara. Então, tipo assim, essa é a Rebeca, entendeu? Toda essa história construída. Ô, Rebeca, deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo aqui. Na volta a gente vai falar sobre essas diferentes áreas de atuação, sobre a Look Little e todas as oportunidades, inclusive, que você já teve, inclusive Fashion Week e tudo mais, tá bom? Então, intervalo rapidinho, a gente volta já aqui com a Rebeca com a gente. De volta aqui já com a Rebeca. Rebeca, a gente estava falando sobre toda a situação, né? Você trazendo um panorama de quem vive na pele a situação de uma deficiência, o olhar da sociedade, as situações que são oferecidas. Eu gostei muito de você ter dito que, de um modo geral, a gente precisa fazer uma faculdade de humanidade, né? Acho que está faltando isso para diferentes áreas da atuação da sociedade. Achei fantástico. Mas vamos falar da Look Little. Tudo começa dentro dessa ideia de fazer um blog, e depois a coisa se expandiu. Isso veio de uma necessidade que você tinha de querer se exprimir melhor, falar com as pessoas. Me conta dessa criação desse blog, o Look Little. Tudo começou quando eu não conseguia me enxergar nas musas do Instagram. Eu não me identificava. Eu olhava, pesquisava, até que eu conheci a Natália, que tem nanismo também, e ela compartilhava roupas, assim, do dia a dia dela. E aí eu conversei com ela e ela falou, cara, por que você não cria? Porque eu sempre tive contato com muitas pessoas com nanismo. E esses contatos com as pessoas com nanismo, pessoas sempre tiveram muita curiosidade referente a isso. Então, eu criei o Look Little para poder ter essa troca e as meninas com nanismo conseguirem se enxergar também, em se inspirar em alguém. E aí eu fui mostrando look, sapato, até que a mídia me descobriu e a gente cresceu a ponto de começar a fazer palestra, consultoria. E os meus pais saltaram e falaram, acho que agora, né, a coisa ficou maior e você vai ter que optar por levar isso como trabalho mesmo, mas isso é uma escolha sua, você ama o direito, eu acho que dá para fazer os dois, você pode contar com a gente. Então, eu tenho os meus pais como os meus maiores alicerces da parada, eles me ajudam muito, eu costumo dizer que são os maiores patrocinadores dos meus sonhos. Então, sem eles, eu acho que seria muito difícil carregar a minha real profissão com o Look Little, que hoje também é uma profissão. Então, a gente faz essa junção dos dois, né? O Look Little, ele me levou para lugares que eu jamais vou esquecer na minha vida. E, principalmente, pela troca, que eu costumo dizer que o Look Little não é Rebeca, mas é todas as pessoas que já fizeram parte e já confiaram em mim para falar da sua vida, porque é através dessa troca que eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Então, eu deixo aqui claramente, publicamente, meu agradecimento por todas as meninas, famílias, meninos que fazem parte ou que acreditam ou já acreditaram no Look Little como um ponto focal, como um ponto de saída, né? Como uma luz no fim do túnel. Então, eu agradeço porque vocês fizeram parte dessa história, fazem parte dessa história,
e com certeza me fizeram crescer, amadurecer e tornar quem eu sou hoje em dia. Excelente. Inclusive, eu acho que o convite para participar do São Paulo Fashion Week deve ser consequência também desse trabalho, né? Como é que foi encarar esse desafio? Mas acho que foi, assim, um desafio muito bom, né? Foi um desafio bem... Eu não acreditei que eu ia representar as mulheres com deficiência, as meninas com nanismo, foi bem impactante. A gente eu fui, né, pela Inês Ministéria, que é a idealizadora do Free Free, minha amiga querida, um beijo. E quando ela me convidou, eu falei, tá falando sério? E sim, era isso. E aí, quando eu entrei na passarela, eu lembro que você entrava na passarela e vocês se encostavam num canto. Quando eu me encostei nesse canto, eu não aguentei, eu desabei de chorar à frente de todo mundo. E muita gente me interrogava, você está chorando porque você está desfilando? Não, o meu choro foi porque eu vi grandes mulheres, várias mulheres, e foi o primeiro desfile diverso. Porque quando a gente fala de moda inclusiva, na verdade, a gente está levando os corpos com deficiência para uma exclusividade e não para uma inclusão, né? Não para botar ele com outros corpos. Eu já desfilei muito e alguns desses desfiles sempre foram muito exclusivos para pessoas com deficiência. Então, geralmente, por exemplo, pela minha agência, que eu faço parte, a Bex, eu sempre desfilei com diversidade, com outros modelos, independente da minha deficiência ou não. Mas eu já fui muito convidada para desfiles em que eu não aceitei com o intuito de ser um desfile exclusivo. Se a gente está falando de moda inclusiva, a gente não tem que falar de exclusividade. É um dos motivos ainda que eu não lancei marca de roupa, porque eu não quero ser nada exclusiva. Eu não quero fazer algo só para o meu público e só para o meu tipo de nanismo, que é a acondroplasia, que é o meio mais fácil que eu tenho de chegar. Então, eu quero sim que outras meninas com nanismo, independente de ter acondroplasia ou não, se sintam abraçadas pela moda. Porque a moda é isso, gente. A moda é você, independente do que você... É o que você gosta, é o que você se sente bem e é o que ela consegue te abraçar. Então, quando você veste uma roupa, não é só vestir uma roupa. É você se sentir abraçada, é você se sentir bem, é você ter sua estima alta, né? Porque a autoestima, a gente fala de autoestima. A autoestima é nada mais do que você se amar, você se reconhecer, independente de qualquer achismo. A gente não deve, para terminar essa fala, eu costumo dizer que nós não devemos levar como slogan para a nossa vida que a gente tem que se aceitar. Não, você não tem que se aceitar. Você não tem essa obrigatoriedade de carregar esse peso que a mídia mostra que você tem que se aceitar. Você tem que se reconhecer. É normal você não gostar de alguma coisa. Eu falo publicamente de algo que me machuca, que é a minha dermatite atópica, e a minha dermatite atópica, sim, me machuca. Me traz diversos desconfortos, e a minha deficiência não. A minha deficiência eu reconheço ela diariamente, e eu sou quem eu sou através dela. Então, eu posso mudar meu cabelo, eu posso mudar meu nariz, e isso não vai mudar, não vou deixar de ser deficiente, né? Não vou deixar de ser uma mulher com deficiência. Até usei um termo errado agora, porque a gente não deve usar mais deficiente. A gente é uma pessoa com deficiência. Então, que a gente possa entender que a aceitação é igual a baixo e a gente não deve se aceitar. Você deve se reconhecer como você é e entender que você pode ser milhões de versões dentro de você mesma. Excelente. De você mesmo também. Aulão, Rebeca, aulão aqui pra gente. Olha, eu queria te agradecer muito por ter separado um tempo aí na tua agenda para conversar com a gente. Foi muito legal entrar em contato com a tua história, a tua identidade. Então, só te agradeço e peço que Deus continue abençoando a sua vida e essa forma tão linda que você fala e ajuda tantas outras pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo para vocês. É uma honra estar aqui. Um prazer imenso poder compartilhar isso com vocês e acrescentar aí, fazer parte dessa sua pauta e que a gente possa se encontrar cada vez mais. Me encontro à disposição, meu time se coloca à disposição também para atender vocês. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo para todos. E é isso. Valeu, Rebeca.
Obrigado também a você que ficou com a gente, acompanhando toda essa linda história. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.